Olá, meus queridos alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Como que tá essa quarentena? Estão entediados em casa, aquela loucura, não aguento mais, já assistiram tudo que podia fazer no Netflix, já incomodaram o irmão mais novo, já incomodaram o irmão mais velho, estão injuriados? Hora de estudar. Vamos estudar um pouquinho? Que é a Prof. Elis, vocês já me conhecem muito bem. A gente tem que fazer umas videoaulas para vocês. Eu optei por vir aqui na escola gravar, que eu acho que é uma interação mais legal, acho que vocês vão gostar também, beleza? Primeiro ano, se liga. Física, setor 221, módulo 9, e a prof que vocês conhecem bem, Prof. Elis. Esse módulo, ele tem 3 objetivos. Entender a força normal, entender um pouquinho sobre plano inclinado e sobre a força de atrito. Para facilitar isso, eu vou dividir esse vídeo em 3 tópicos, ok? Então a gente vai ter tópico do 3 vídeos, na verdade, com o tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Vamos começar com a força normal. A força normal, por definição, é a reação da compressão da superfície. Oxe, prof, o que está querendo dizer com isso? Reação. Lembra que nós havíamos estudado a terceira lei de Newton? Toda ação tem uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, correto? A força normal, ela não é uma ação, ela é uma reação, beleza? Imagine que a gente tem uma superfície que está sendo comprimida por algum objeto, por alguma força que está sendo aplicada, e essa superfície comprimida, ela nos devolve na forma de uma reação da compressão da superfície, ok? Força normal, às vezes a galera se confunde um pouco, porque diferente da força-peso, ela não tem uma equação pronta. A força-peso só substitui a massa vezes a gravidade, que a gente já havia aprendido. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Agora, a força normal, ela não tem uma equação pronta. Então, eu tenho que interpretar a situação para entender o valor dela. Para ficar mais fácil da gente entender o que é força normal, eu vou fazer 3 exemplos no quadro. Espero que vocês entendam qual coisa vocês vão me perguntar, fechou? Primeira situação, olha só. Vamos imaginar esse bloco aqui e ele apresenta uma massa de 10 quilos. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é colocar o vetor força-peso. Vem aqui no meio do bloquinho, desenha um vetor voltado para o centro da Terra, peso, equaçãozinha da força-peso que a gente já havia aprendido, massa vezes a gravidade. Massa de 10 quilos vezes a gravidade do planeta Terra, que é 10, eu tenho um peso valendo 100 newtons. Beleza? Isso aqui não tem nada de novidade para vocês. Agora a gente vai inserir a força normal. Você concorda comigo que esse bloco, ele está comprimindo essa superfície, ele está apertando essa superfície? Essa superfície comprimida, ela reage. A reação dela é o que nós chamamos de força normal. Ó, estou fazendo a marcação da superfície comprimida. E essa superfície devolve esse vetor aqui, ó, força normal. Percebam que esse vetor força normal, ele forma um ângulo de 90 graus com a superfície, ok? Como que eu calculo? Muito simples. Força que aponta para cima é positiva, força que aponta para baixo negativa, ok? E a gente monta uma equaçãozinha de primeiro grau. Força normal aponta para cima positivo, força-peso aponta para baixo negativo. Isso igual a zero. Por que igual a zero? Porque é uma situação de equilíbrio. Ou seja, a normal vai ser igual a força-peso. Ou seja, se a força-peso vale 100 newton, a força normal também vale 100 newtons. Percebam uma coisa, nessa primeira situação, a força normal e a força-peso apresentaram o mesmo valor, mas isso não é uma regra. Nem sempre a força normal vai ser igual à força-peso. E surge uma pegadinha em relação a isso, que muita gente acha que a força normal e a força-peso formam um par de ação e reação, mas não. A força normal é uma força que não tem nada a ver com a força-peso. A força-peso está relacionada com a atração que todo o planeta exerce sobre o objeto para atraí-lo.
Já a força normal é uma força de contato de superfície, que ela acontece só nessa região onde está tendo contato. Outra coisa importante, força-peso não é uma força de contato. Ou seja, eu não preciso estar encostada no planeta para sentir a ação da força-peso, certo? Agora, a força normal ela só vai existir se existir o contato. Se não existir o contato, não existe força normal. Para ficar mais fácil, vamos olhar o segundo exemplo aqui. Estou imaginando essa caixinha também, com massa 10 quilos, então a força-peso vale 100 newtons. Só que vamos supor, olha só, perceba que eu coloquei o vetor força para baixo aqui de 20 newtons. Ou seja, além da força-peso da caixa, ainda tem alguém aplicando uma força sobre ela de 20 newtons. Então, olha só, primeiro, desenho o vetor força-peso. Vou manter a mesma ideia da caixinha anterior, então que esse peso é de 100 newtons, ok? Essa superfície é comprimida. E essa superfície comprimida nos devolve o que chamamos de força normal. Montei esse diagrama de força, força que aponta para cima positivo, força que aponta para baixo negativo. Então veja bem, positivo, força normal, força F negativa, força peso negativo. Monta a equaçãozinha de primeiro grau. Força normal, positiva, F negativo, peso negativo. De novo, isso tem que ser igual a zero porque é uma situação de equilíbrio. Como meu objetivo é descobrir a força normal, eu vou isolar ela. Força normal vai ser igual a força peso mais a força F. Força normal vai ser igual a força peso de 100 newtons, força F de 20 newtons. Então, a força normal nesse caso tem um valor de 20 newtons. Fechou? Mais um exemplo. Agora, vamos supor que essa força de 20 newtons esteja apontando para cima, como se alguém tivesse tentado erguer essa caixa, só que ele não exerceu força suficiente para levantar essa caixa. Então, ele só favoreceu que diminuísse a compressão dessa superfície. Então, a força normal tem que ter um valor diferente. Como que a gente vai calcular isso aí? Basicamente igual. Desenho o vetor força-peso. Depois que desenhou força-peso, pensa na superfície. Aqui a superfície está sendo comprimida. Essa superfície comprimida, então, tem uma reação que é a força normal. Ok? E depois o diagrama de força. Força que aponta para cima positiva. Nesse caso, a força normal e a força F são positivas. Força peso negativa. Então, vai ficar força normal positiva mais a força F menos o peso igual a zero. Então, a força normal é igual a força peso menos a força F. Então, a normal vai ser igual ao peso, que vale 100, força F vale 20, 100 menos 20 igual a 80 newtons. Então, nesses três exemplos fica nítido que nem sempre a força normal vai ser igual a força peso. Se eu tiver uma terceira força atuante, como essa força F aqui, eu tenho que lembrar de colocar ela no cálculo, beleza? Então, esse foi o tópico 1 sobre essa primeira aula do módulo 9, ok? Agora a gente vai fazer o tópico 2.